Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. É um texto muito conhecido, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. E Deus falou todas estas palavras a Moisés: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um amém? Algumas pessoas confundem quando diz que Jesus cumpriu a lei e que nós não devemos mais estar debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. E eu não vou entrar profundo nesse assunto, mas eu quero que você entenda que Jesus cumpriu a lei no que diz respeito ao pecado. A lei do pecado Jesus cumpriu. E por isso você não precisa mais fazer sacrifício, derramar sangue de animal, nada disso, porque Jesus satisfez a justiça de Deus. Quem acredita nisso? Esses dias nós ouvimos isso aqui na imersão. Aliás, quem veio na imersão bíblica? Quem não veio, perdeu. Só te digo isso. Perdeu. Foi uma pena que muitos não vieram. Muitos não vieram. E vai ter outro. Eu quero despertar você para o estudo da Bíblia. Tá, querido? Porque um crente sem base bíblica, ele é fraco. Né? Então, é triste ver que isso aqui podia estar lotado. Mas muita gente preferiu estar em outros lugares do que estar aqui recebendo alimento sólido, pergunta, resposta, coisas que a gente, às vezes, diverge num ponto, mas conversa. E é Bíblia, isso é saudável. Amém? Quem não veio, perdeu. E dentro disso foi falado um pouco aqui também. Jesus, ele satisfez a justiça de Deus em relação ao pecado. E por isso, a lei do pecado, nós fomos libertos dela. Porém, existem princípios que Deus estabeleceu, que eles continuam válidos. Amém? Os 10 mandamentos, por exemplo, eles não mudaram. Eles continuam válidos. Honra teu pai e tua mãe, não terás outros deuses, não adulterarás, não matarás. Isso está válido. Essas leis não foram revogadas. A lei jurídica, inclusive, né, pastora Mônica, tem uma base, uma das coisas veio dos 10 mandamentos e também do Código de Hammurabi, que já existia, né? Hammurabi era contemporâneo de Abraão, então isso depois você vai estudar um pouquinho, né? Mas essas leis não foram revogadas. E eu quero falar um pouco nessa manhã sobre como derrubar fortalezas na sua vida, ou poder para destruir padrões, para quebrar padrões destrutivos da tua vida. E muitos de nós, todos nós aqui carregamos uma bagagem na nossa vida.
bagagem familiar, trazemos certas coisas, cada um tem uma história de vida diferente e carrega consigo certas bagagens, e algumas dessas bagagens elas precisam ser jogadas fora. A questão é que quando nós entregamos a nossa bagagem ao Senhor, nós começamos a andar naquilo que nós chamamos de as bênçãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Talvez você traz com você bagagens boas, heranças familiares maravilhosas. Outras não, outros conheceram. Talvez você não tenha tido um Abraão na sua vida, mas você pode ser o Abraão da sua casa. Oh, meu Deus. Vou repetir, talvez você não tenha tido um Abraão. Outros aqui são Isaac, porque tiveram um Abraão e deram continuidade, receberam uma bênção. Outros não, outros nunca. Você não veio de um lar evangélico, você não veio de um berço cristão. Então Deus pode usar você para que você se torne a referência para a sua família. Amém? Deus pode começar a partir de você uma história nova. E aqueles que vão vir pós você, eles podem ser alcançados através do testemunho da tua vida. Inclusive aqueles que ainda estão vivos, estão atrás de você, também podem ser alcançados pelo testemunho que começa a surgir através daquilo que Deus está realizando na tua vida hoje. Então você pode se tornar o Abraão da tua casa. E Deus começar uma história nova em você. A questão é que quando nós ignoramos as leis de Deus, quando a gente decide fazer o que nós queremos, então, eventualmente, eu vou ter que arcar com essas consequências de escolhas que eu faço. É ou não é? Toda decisão, ela vai ter uma reação, ela vai trazer consequências. Então, se você tem vivido consequências que você não gosta, passando por situações que você se incomoda, você não tem que olhar para a consequência, você tem que olhar para o que resultou aquilo. Se eu não estou satisfeito com quem eu sou, eu preciso rever são as minhas decisões. Porque não peça para Deus mudar aquilo que depende de você. Não peça para Deus mudar coisas que dependem que está no teu poder de escolha, no teu poder de decisão. Amém, queridos? Como eu falei há pouco tempo, Deus não vai resistir ao diabo por você. Não, isso é você resiste ao diabo. Você se sujeita a Deus, resiste ao diabo e ele foge. Então tem coisas que dependem totalmente de nós. E aqui foi realizado um estudo em Nova York, no ano de 1800. Pegaram 2 indivíduos, 2 homens contemporâneos, e eles moravam em Nova York. E um temia a Deus e o outro não temia a Deus. E eles compararam a história deles, estudaram a história desses homens e da sua descendência desses homens. E foi constatado, o estudo constatou o seguinte: o homem que não temia a Deus, que não cria em Deus, e decidiu viver uma vida libertina, sem regras, sem responsabilidade, fazia o que dava na telha dele, ele curtiu a vida da maneira que ele achava que era correto, e ele era um homem dirigido e movido pelos seus desejos e pelos seus prazeres. E o segundo homem era um homem disciplinado, ele se tornou pastor, e foi uma grande referência para a sua geração, se tornou um exemplo muito forte, autor de vários livros e pregou para muitas pessoas. E o resultado desses 2 homens, do estudo desses 2 homens e das suas descendências, dos descendentes, e são extremamente diferentes. Por exemplo, o primeiro homem, ele tinha 1.026 descendentes, o homem que não temia a Deus, 1.026 descendentes, dos quais 300 foram condenados à prisão, 190 foram prostitutas, 27 foram assassinos, 590 eram viciados em álcool ou em drogas. E até a década de 50, seus descendentes custaram ao estado de Nova York 1,2 milhões de dólares. Em contraste, o segundo homem tinha 929 descendentes,
dos quais 430 se tornaram ministros do Evangelho, 314 eram veteranos de guerra, 75 eram autores de livros, 86 professores universitários, 13 eram presidentes de faculdade, 7 eram congressistas, 7 eram governadores e um deles foi vice-presidente dos Estados Unidos da América. O primeiro homem rejeitou a Deus, o segundo homem se aliou a Deus, e esse segundo homem foi Jonathan Edwards. Quem já ouviu falar de Jonathan Edwards? Quem não ouviu, tem vários livros dele. Ele foi um grande avivalista, um homem de Deus, um pastor, uma referência. Ontem o próprio Leandro Vieira, sexta-feira e ontem, citou Jonathan Edwards 2 vezes. E que coisa. Agora, a gente tem que analisar a nossa vida. Ao olhar para a nossa vida, eu quero te fazer uma pergunta. Que herança você está deixando? Que herança você está deixando? Nós nos tornamos uma geração egoísta, egocêntrica, olhamos muito para os nossos prazeres, para os nossos desejos. Eu quero defender o que é meu. Muitos de nós, eu digo nós de uma maneira ampla, não estou só me referindo a nós que estamos aqui, eu digo a geração de hoje, é uma geração que não pensa em relação a futuro, ele pensa em realizar o prazer, em satisfazer o desejo, o prazer dele naquele momento. Somos uma geração de momento, que vive de momentos, e não pensamos em relação a futuro. E se a sua vida fosse estudada, se os historiadores pegassem você para escrever um livro sobre a sua vida, você seria considerado uma bênção para as gerações que virão depois de você? Minha pergunta para você hoje é: você está pensando na próxima geração? Nós precisamos resgatar isso, nós precisamos pensar em termos de geração, o que eu estou deixando para a próxima geração. Porque avivamentos vêm e vão, porque começaram com o Espírito, mas parou com o homem, porque eles começaram a viver em função deles. Avivamentos vieram e foram embora, porque não foram passados para a geração seguinte. Viveram em função de um momento. Deus está aqui, a nuvem está aqui, Shaganoa, Mirabéis, aleluia, show! Mas não pensaram em implementar, implantar, em carimbar a geração que viria depois para dar continuidade. Ei, a sua vida precisa ser uma vida de continuidade, porque o dia que você não estiver aqui, o seu filho vai estar, o seu neto vai estar. Então o que você imprimiu nele vai ser dado continuidade. Você foi chamado para dar frutos, e frutos que permaneçam. Como é que um fruto permanece? É quando eu não estiver mais aqui, a fruta que nasceu de mim, que vai depois virar semente, ela vai gerar outra fruta, que vai gerar outro, que vai gerar outro, que vai gerar outro. Então você precisa pensar em termos de geração, não apenas em termos de movimento do que está acontecendo agora. Não é o que eu estou deixando para aqueles que virão depois de mim. Não é sobre o seu negócio, não é sobre o seu nome, não é sobre você bombar, é sobre você deixar uma marca. Oh, Jesus, o que você está passando para a próxima geração? Precisamos pensar em termos de gerações, sabe? Agora, o problema é que para uma geração, para aqueles que vão vir depois de nós, fluam, é necessário que a geração de hoje seja curada. O caminho para a próxima geração é a de hoje ser curada. Porque doente gera doente, frustrado gera frustrado. O cara que é ganancioso vai gerar outro ganancioso. Então é necessário que haja cura nessa geração de hoje, para que a próxima possa se levantar limpa, curada. A questão é que nós precisamos redescobrir esse caminho. Uma geração que não pensa no futuro é uma geração que não gera.
É uma geração que não gera, e nós precisamos que haja um resgate de princípios, de valores nessa nossa geração de hoje. Temos que ser a geração que não apenas se importe com o presente, mas que preparem aqueles que vão dar continuidade ao que começamos, porque se eu falhar nisso, eu falhei em tudo. Eu gosto do que é dito a respeito de Davi lá em Atos. Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, foi sepultado com seus pais. O que você gostaria que tivesse escrito, ou o que poderia estar escrito na sua lápide, se Jesus não voltar antes? Porque todo mundo nós temos a síndrome do imortal, né? Eu tenho certeza que você talvez acha que você nunca vai morrer. Jesus vai voltar antes de eu morrer. Ok, pode acontecer. Aliás, ninguém sabe o dia nem a hora. Para uns, Jesus volta antes. O legal é o que falaram de Davi, depois que ele tinha sido sepultado. Ele serviu ao propósito de Deus na sua geração. Você tem servido ao propósito de quem? De uma coisa eu sei, Deus não tem problema com recomeços. Aliás, Ele é especialista em recomeços. Sabe? A questão é que Deus não nos chamou para sermos a geração do Êxodo, que tinha promessa e morreu no deserto. Porque tem muita gente que descansa na promessa. Simplesmente, ele acha que porque ele tem promessa, nada vai acontecer na vida dele. Não, querido, esse negócio de quem tem promessa não morre, não é assim que funciona. Desculpa a canção. Mas não é assim que funciona, porque a Bíblia mostra que quem tem promessa morre. Porque a promessa está condicionada à obediência. Não adianta eu ter promessa e não ser obediente. Não adianta eu ter promessa e não viver de acordo com os princípios daquele que fez a promessa. Mais importante do que a promessa é andar aliançado com aquele que fez a promessa. Então não viva em função da promessa, viva em função do seu relacionamento com Deus, que é maior do que a promessa, porque a promessa não é o máximo de Deus para você, a promessa não é o melhor de Deus para você, o melhor de Deus para você é o contato, é o relacionamento, é a intimidade, é conhecer a Deus e viver uma vida que o agrade, e não dizer por aí com slogans dizendo, eu tenho a promessa. Não, eu tenho é relacionamento, porque todas as coisas em Deus estão acessíveis para mim, então não tenho que andar correndo atrás de promessa. Eu não tenho que ficar correndo atrás de promessa, porque eu ando em contato com Deus, que Ele é dono de todas as coisas, e o meu interesse, a minha busca, o meu alvo deve ser procurar agradar a Ele, porque eu não quero ser uma geração rejeitada por Ele. Triste coisa, tinha tudo para dar certo, mas morreram no deserto. Até rimou. Tinha tudo para dar certo, mas morreram no deserto, porque era um povo que murmurava, era um povo que reclamava. Quem anda só de promessa, ele é murmurador. Quem anda só de promessa, ele recebe um milagre hoje, amanhã ele vai reclamar, porque agora ele quer outra coisa. Quem anda só em busca por milagrezinho, por coisas que acontecem, ele passou pelo mar aberto, e aí ele chega na cidade e reclama, porque não tem a água que ele gostaria. Aí desce água, Deus sara as fontes, as águas de Mara, transforma, que era uma água amarga, em água saudável, em água doce, aí daqui a pouco eles bebem daquela água, e reclamam depois de novo. Era um povo que murmurava o tempo todo, e diz a Bíblia que Deus os rejeitou, os seus corpos ficaram espalhados no deserto, mas saíram com promessa. Saíram com promessa. Nós não seremos a geração do Êxodo. Amém, queridos? Não seremos a geração
que fica no deserto. Existem leis espirituais que não podem ser quebradas. E quando nós quebramos essa lei, nós arcamos com as consequências. Nós pagamos o preço disso, de ter quebrado essa lei. E quando obedecemos às leis de Deus, nós caminhamos na sua bênção. Eu não sei sobre você, mas eu prefiro caminhar debaixo da bênção de Deus. Quantos aqui querem caminhar debaixo da bênção de Deus? Eu não quero caminhar de acordo com o que a minha vontade diz, com o que a mente está dizendo, com o que a sociedade está dizendo, com o que a minha carne está dizendo. Eu prefiro andar debaixo da bênção de Deus. E Deus está me dando poder para quebrar padrões destrutivos da minha vida. Amém, queridos? Andar sobre a lei de Deus. Isso aqui que nós lemos aqui, ele diz que eu, Deus, falei todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Aí no verso 2, tem uma regrinha número 1. Não terá outro Deus diante de mim. Regra número 2, você não deve fazer para si um ídolo na forma de qualquer coisa, no céu, acima, ou na terra, ou debaixo da terra, ou debaixo das águas. Você não deve se curvar a eles, ou adorá-los, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Ter ídolos é um tipo de pecado mais perigoso e também mais menosprezado. Ainda mais no nosso meio, no meio evangélico, porque a gente acha que ídolo é só ter aqui ali a imagem, né, que a gente diz, a imagem de gesso, de barro, de madeira, porque a idolatria ela vai muito mais além do que o se curvar diante de uma imagem. Nós ouvimos muito sobre isso na verdade, nesse sentido, da idolatria simplesmente está ligada a um santo, onde as pessoas se curvam e fazem as suas orações. Mas ídolo abre um leque muito grande. Existem existem ídolos que nós criamos para nós. Idolatria é algo que ofende a Deus. Não farás, não terás outros deuses diante de mim. Ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus. Ídolo é qualquer coisa que toma a centralidade de Deus na sua vida. Às vezes o ministério se torna um ídolo, porque a pessoa se torna tão envolvida com o ministério e ela não ora mais, não ouve a Deus, não lê a palavra, não vive uma vida que agrade a Ele. Ela vive uma vida que agrade o ministério, mas não agrada a Ele. E fazer o ministério não significa que está agradando a Ele. Tudo aquilo que rouba a centralidade de Cristo é ministério. Às vezes o teu namoro se tornou um ídolo, às vezes o teu casamento se tornou um ídolo, às vezes a tua profissão se tornou um ídolo. Você adora a tua profissão, você adora o que você faz, você ergue um altar, falta pouco acender uma vela para aquilo que você faz, e você é dominado por isso, você ignora as coisas de Deus, você busca a Deus quando está passando sufoco, ou quando sobra aqueles 5 minutinhos que você faz uma oração sem vergonha, ou quando, sabe, Deus deixou de ser o centro. Ele é mais uma coisa, porque a tua profissão se tornou um ídolo na tua vida. Às vezes o bem que você faz se torna um ídolo. Nossa, eu faço bem, eu fiz tanto, eu doei tanto, eu fiz tudo. Às vezes a tua generosidade, entre aspas, se torna um ídolo. Cuidado para você não ter tomado. Às vezes a tua adoração se torna um ídolo. Nossa, como assim, pastor? Você adora a adoração, você não adora a Deus. Você adora as fórmulas, mas você não adora a Deus. Você adora os modelos, mas você não adora a Deus. Você adora para que os outros vejam como que você é extravagante na hora da adoração. Olha como que eu pulo, olha como que eu me derramo, mas você não adora a Deus. Está todo mundo vendo você adorar, mas Deus não está recebendo.
Alguns adoram o conhecimento, alguns adoram a teologia, por exemplo. Ele descobre, entra para a teologia, e aí às vezes alguns acham que descobriram a pólvora, agora eu domino o conhecimento. E a Bíblia fala que, e Paulo, que era um cara estudado, ele disse, eu decidi que isso tudo para mim é esterco. Porque não adianta eu ser tão rico em conhecimento, não adianta eu ter pregado para milhares de pessoas, não adianta eu ter curado um monte de enfermo, não adianta eu ter feito cruzadas para milhares de pessoas, ter meu nome bombando em tudo que é lugar, se eu não conhecer a Ele e o poder da sua ressurreição. Então ele diz, eu decidi considerar tudo como esterco, porque eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Você entende como é que ídolo é muito mais do que aquilo que você imaginava? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus quer ser o primeiro na sua vida. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada. Ou ele é o primeiro, ou é ele que ocupa o número 1, o centro da tua vida, o trono da tua vida, ou então ele não quer ficar na cadeira da direita, da esquerda, ele não quer ficar em quinto lugar, ele não quer ser lembrado apenas nos dias de cultos no domingo, ele não quer ser lembrado terça-feira, ou quando você faz a sua caridade, ou quando você faz, exerce qualquer outra coisa em nome dele. Não, ele quer ser o centro, ele quer ser o seu melhor amigo, ele quer ser o seu confidente, ele quer que você desfrute da companhia dele. Ou ele é o centro, ou ele não é nada, ou ele é tudo, ou ele não é nada. Ele não é 50%, ele não quer 20%, ele não quer 90%, ou é tudo, ou nada. Ele não quer ser lembrado só quando você está passando sufoco e vem com seus pedidos diante para ele. Ele não quer que você apenas o procure quando você está passando por uma necessidade. E tem muitos assim, eu vou na igreja que estou precisando fazer uma oração lá para fazer um pedido. Não. Deus está chamando a tua atenção nessa manhã, porque Ele está com saudade de algumas pessoas aqui. E Ele não quer que você seja um desperdício com tanto talento e morrer no deserto. Com tanto talento, mas não ser conhecido dEle. Com tanto potencial, mas não conhecer a presença dEle. Com tantas ideias, mas não conhecer a presença dEle. Com a capacidade para fluir em tanta coisa, mas não ser conhecido dele. E a importância aqui, eu quero que você entenda, o filho faz o que vê o pai fazer. Por isso que ele fala da questão de gerações aqui, do não ter outros deuses. Existem comportamentos que foram passados de pai para filho. Existem comportamentos na sua família que vieram do seu bisavô, que passou para o seu avô, que passou para o seu pai e que passou para você. E existem coisas que te magoam, que te ferem, e essa bagagem tem que ser jogada fora. Há um caminho para isso, que é o caminho do aliviar a bagagem diante de Deus e dizer, essa herança eu não quero. Essa herança eu não vou carregar. E dizer o seguinte, decidi, eu não vou passar isso para o meu filho. Para de dar essa desculpa, não, é porque, não, você já sabe qual é a verdade, você sabe que Cristo liberta, você sabe que Cristo pode fazer nova, todas as coisas. Deus não tem problema nenhum em começar com a geração virgem. Deus não tem problema nenhum. Aquela geração foi passada e foi rejeitada, e Deus levantou uma geração que não conhecia, que não tinha ninguém, e ali Ele começa de novo. Deus não tem problema com isso. Agora, a minha oração, eu lembro até de uma canção antiga, que não seja preciso que se levante outra geração. Senhor, a nossa oração hoje tem que ser, Senhor, que não seja preciso que se levante outra, porque eu não quero ser geração rejeitada no deserto. Eu não quero ser rejeitado, não, Senhor, eu quero ser, fazer parte da geração que chame a tua atenção, que agrade o teu coração, que tu sejas o primeiro em nós. Oh, Senhor, que não seja preciso, será que você pode dizer isso nessa manhã? Senhor, não seja preciso se levantar outro. Oh, meu Deus, tem alguém aqui? Você está entendendo essa mensagem que está sendo ministrada aqui? Meu Deus, sabe? Se um pai é justo, o filho vai ser justo. Se um pai ora, o filho vai orar.
Se um pai adora, o filho vai adorar. Se um pai lê a palavra, o filho vai ler. Como eu sempre digo, não adianta você mandar o seu filho fazer se você não faz. Não adianta dar ordem para o seu filho se você não faz, porque a palavra, o teu filho pode até fazer numa hora que você manda, porque ele vai querer te respeitar, e você pode até às vezes fazer uma ameaça, faz, senão eu vou te dar uma chinelada. Ele vai fazer agora. Quando você é o exemplo, você não precisa mandar. Porque o filho veio e fala, se é importante para o meu pai, é importante para mim. Se o meu pai faz, eu vou fazer. Se a minha mãe faz, eu vou fazer. Nada influencia mais na vida de um filho do que a palavra dos pais, não é só a palavra, do que o comportamento dos pais. É uma responsabilidade para mim, porque meu filho está aqui na minha frente. Sou perfeito? De jeito nenhum. Tem problemas com Fernanda, eu e ela, como casal, de brigar? Claro. Se não tiver, eu estaria no céu. Não é verdade? Lógico, não estou falando de perfeição. Eu estou falando de você decidir. Eu não sou perfeito, mas eu não abro mão da minha fé. Eu posso ter errado, então eu peço perdão. Eu chego e falo, olha, papai errou aqui, falhei aqui, mas Deus continua sendo Deus. Ele é o centro, eu não vou ter ídolo, eu não vou adorar nada que não seja a Deus. Eu não vou adorar a música, eu não vou adorar o instrumento, eu não vou adorar a posição, eu não vou adorar... Não, filho, adore a Deus. Porque se eu falhar com Ele, eu falhei com tudo. Não adianta ser uma referência para você, se eu não for uma referência para Ele. Porque o dia que eu não estiver mais aqui, eu quero que pelo menos meu filho saiba, meu pai temia a Deus. Ele não era perfeito, mas ele temia a Deus. Porque não adianta a gente ganhar tudo e eu falhar com Ele. Se eu falhar com Ele, de nada vale as multidões que a gente já tocou e pregou. Porque Ele, Deus, confiou a mim. Ele é a minha continuidade. Ele é o meu sucesso. Isso é o ser bem sucedido. É alguém que vai dar a continuidade. Pastor Léo vai ser bem sucedido pelo Bernardo. Pastor Danilo, pastor Rebeca, pelo Pedrinho. Pastor Antônio, pastor Aline, pela Radassa, pastora Mônica, pastor André, pela Gabi, sabe? Todos nós, esses são os nossos sucessos. Nosso sucesso não é ter uma música estourada na rádio, não é ter uma igreja que bomba, é olhar para os meus filhos e falarem, eu não os perdi. Sabe, Deus deve ser o seu foco. É imprimir nele, quando tiver um problema, ele vai recorrer a Deus. Ele sabe a quem recorrer. Quando o dia mal vier, ele sabe a quem recorrer. Os nossos filhos vão saber a quem recorrer quando o dia mal vier, porque eles estão vendo pais orarem, dobrar os joelhos. Sabe, é isso que nós temos que imprimir para a próxima geração. O problema é que alguns, por exemplo, negligenciaram isso, e alguns, o álcool se tornou o ídolo dele. Então, quando ele está com problema, a primeira coisa que ele faz é recorrer para o álcool. Quando está com problema, ele recorre para uma casa de prostituição, para poder relaxar e desestressar. E alguns pais foram passando isso para os seus filhos. Lembra de uma época, a gente ouvia muito falar isso, que quando o menino estava passando a adolescência, o pai pegava e levava para uma casa de prostituição para aprender o menino a ser homem. O presente de muitos meninos foram ir para uma casa de prostituição e se deitar com a prostituta, que ele tinha que aprender a ser homem. Essas eram algumas das heranças que alguns pais passaram para os seus filhos, porque foi o que receberam dos seus anteriores. Mas independente da herança que você tenha recebido, talvez você esteja aqui nessa manhã, você vai jogar essa bagagem fora hoje, porque Deus vai começar a partir de você, uma geração que conhece a Deus, que teme a Deus e que zela pelas leis de Deus.
e jogar os ídolos fora. Remova os ídolos da tua vida, aquilo que tem ocupado o lugar de Deus, remova. Hoje você vai jogar fora esses ídolos que você carrega na sua bagagem. Posso ouvir um amém aqui? Deus está te dando esse poder para quebrar esse ciclo destrutivo, desses padrões destrutivos da tua vida. É isso, querido, eu creio nisso. Para outros, o ídolo é a pornografia. Um ídolo não consegue viver sem acessar um site pornográfico. Para outros, o ídolo é o jogo. Para outros, o ídolo é a fofoca. Para outros, o ídolo é uma vida de confusão, é briga. Sabe, tem gente que gosta de uma briga. Sabe, gente que gosta de brigar, tem gente que gosta de brigar. A paz para ele é um negócio que não deve existir, ele tem que arrumar confusão. Viciado em briga, tem gente que acorda hoje e fala, eu vou brigar com quem? Sério, a pessoa, ela não se permite viver em paz. Então ela vai encrencar com o irmão do estacionamento que não falou com ela direito. Ela vai reclamar com alguém. Quando a pessoa não tem paz em si, ela não vai ter paz com ninguém. Tem pessoas que se tornaram inimigas da paz. Amor, mas tem gente que tira a paz mesmo. Lembra aquela história? Lembra aquela história? Alguém me dá água, por favor, que acabou aqui. A pausa para água. Você lembra aquela vez que a gente estava saindo do Rio Designer? Lembro. Você todo feliz, né, que tinha comprado um carro novo, mas era o Um sonho C3, da vida gente, dele. da Citroën, lembra? No C3 Music. Hã? Fala, segue o C3. Foi uma caminhonete, não lembro. Tem o C3 pretinho e tinha caminhonete. Aí o cara deu enguiço na hora de passar no leitor para sair do shopping. Aí veio um cara atrás com o Mercedão, gente, o cara estava, sabe, estalando no Mercedão dele. Aí ele começou, pã! E eu que não presto nada, comecei, cara, o meu sonho, eu saí de casa hoje pensando assim, eu vou enguiçar na saída do Rio Designer, era o meu sonho de vida, porque o cara aqui atrás deve estar pensando, essa irmã está realizando o sonho da vida dela, parar e ficar enguiçada naquele lugar onde você aperta o botãozinho para falar com alguém para abrir para você. O cara não parava. Pá, 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 pá. O pastor Emerson perdeu a paz. Quase. Ele abriu a porta grávida do carro. Você estava grávida, não estava? Eu estava grávida e tinha de fazer unha de porcelana. Estava grávida. Só da Laura. Um tempo muito distante. Aí o Emerson saiu, 9 anos gente. Isso, gente. Ele saiu, mas ele saiu num punch, assim, ele pegou ar. Aí eu fui segurando ele pela roupa, a unha foi quebrando, eu fui arranhando ele. Eu fui segurando a blusa dele e gritando, você é o pastor! Aí o eco ficou, no estacionamento. Aí ele olhou pro cara e fez assim, como é que você está com raiva? Você fez assim. A mão para trás. Irmão, eu já vou sair daqui. Não é meu sonho ficar parado aqui. Você pode esperar um pouquinho? Mas não tem gente que tira a paz da gente? Tem. Que faz a gente pecar? Esse irmão foi o irmão que te fez pecar. Tem os roubadores da paz. Quase te fez pecar. Deixa eu dar minha versão agora. Mas eu te arranhei todinho. Fala, marido, que a tua versão é sempre mais legal. Aconteceu exatamente isso. O cara, a cancela não funcionou ali do redesign. E um senhor atrás de mim, a cancela não abria e o irmão, a gente tinha acabado de comprar a buzina naquele dia. Ele queria ver se ela estava funcionando. E ele começou, pam, 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 pam. E eu falando com a moça no telefone, não está abrindo, era assim, via fácil, não está abrindo, não está funcionando, irmão. Pam, 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 Fernanda grávida. Eu, pam, 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 pam. Eu falei, eu fazendo com a mão e o cara, buzinando. Aí eu abri a porta. Aí ela falou, lembra que você é um pastor. Mas só que eu já abri a porta e falei, eu vou sair. Mas eu já tinha me acalmado. Aí eu desci e falei para ele aqui, irmão,
espera que não está funcionando. Aí voltei para o carro. Aí ainda bem que ela me arranhou. Da outra vez... Todo arranhado, mas você voltou para o carro. Da outra vez... Para o cara não te bater, eu te arranhei. Da outra vez, a gente tinha descido para almoçar. O Léo estava nessa, Léo? Ali no Beco do Gaúcho. O C3zinho, aquele pretinho. Estava com a banda, eram 2 carros. A gente desceu para almoçar e eu parei o carro. Não tinha ninguém do meu lado. Aí parou um outro carro desses. Sabe, acho que ele... Sabe quando a pessoa parece que já aposentou, ela não tem nada o que fazer mais da vida? Aí ele vai assim no posto comprar um pão, legal, beleza, tira o carrinho dele, que ele só tira uma vez por semana. E foi, gente, a gente abriu a porta do carro e a porta do carro bateu na porta do carro dele, esbarrou. O coroa veio, ele olhou para a porta do carro dele, bem assim, pertinho, e fez assim, ó. Não tinha isso aqui. Eu falei, não tinha o quê, irmão? Esse risquinho aqui, acabei de tirar o carro, estava lavando, aí eu esfreguei a cabeça, né? Quando ele faz isso, eu saio correndo. Aí eu falei, irmão, cara, eu não estou vendo nada aí. Aí a Fernanda, vem cá, R$50 resolve para você levar ali para o cara dar um polimento? Toma aqui R$50. Tchau. Ele, dá. Entramos no carro e foi embora. Porque tem a famosa batidinha aqui na barra. É a pessoa que não tem o que fazer da vida, ela ganha dinheiro com a batidinha. Não é isso também. Ela dá aquela encostadinha em você e fala assim... Mas aí entra aqui... Aí ele fala assim, R$100 resolve. Eu já sabia, eu conhecia essa gangue. Não, tem o seguinte... Que fizeram no meu carro já. Deixa eu falar outra coisa. Para muitas pessoas, o seu carro é um ídolo. Para muitas pessoas, o carro é um ídolo. Tem homem que é chato com carro. Ele fica olhando, parece que, querido, a ferrugem vai consumir o teu carro. Teu carro vai ficar velho. Nossa, sabe? A pessoa fica olhando, ele fica olhando. Ai, não, tá ali no condomínio que eu moro, tem gente que fica olhando em volta do carro. Aí ele fala, esse risquinho aqui não tinha. Tem gente que é chata com carro. Gente, carro é coisa, é meio de transporte. Carro é coisa. Aí tem gente que perde paz e quer tirar a paz dos outros com carro. Né? Eu contei 2 exemplos aqui nossos, que nós vivemos. Mas quando tu ganhou aquele Corsinha, tu limpava ele todo dia, era legal, né? Continua. Não, amor, eu tô lembrando de bons tempos. Era muito legal. Ai de quem batesse no nosso Corsinha. Ele parecia que usava lente de contato iluminada, assim, era um Corsinha 4 portas, que nem existe mais. Foi o primeiro carro. Nosso primeiro carro primeiro carro decente que a gente teve, né? Decente com ar. Foi sem ar. Era sem ar. Sem ar-condicionado. Aí, gente, esse carro, eu lambia ele todo dia. Até que um dia, na porta do estúdio, jogaram uma pedra lá no morro e quebrou o para-brisa do carro todo. Aí, Fernanda, lógico, tu fica esquentando com o carro. Enquanto tu for bobão com o carro, vai acontecer tudo. Vai arranhar, vai quebrar. O dia que tu parar de esquentar com o carro, não vai mais acontecer. Oi, gente, a última. Eu não vou mais interromper, eu prometo. Mas essa de carro é legal. Eu tinha comprado um carro novo e tinha que vender esse carro para comprar um apartamento. Aí, carro vendido, você não tira da garagem. Desiste. Ele está dentro da garagem, só quem vai pegar é quem pagou. Mas aí eu tinha que cantar na Petrobras, não chegou a pessoa para me buscar, eu saí com o carro. Saí com o carro, fui cantar na Petrobras. Na volta, um ônibus desce assim, ó. Arranha o meu para-brisa e quebra o farol. Aí eu falei, amor, vem descer, desce para abrir a garagem para mim. Eu falei, gente, quando eu chegar, eu vou ouvir tanto. Eu vou ouvir tanto nessa minha vida. Eu e Lislane tínhamos ido fazer essa programação. Aí, quando ele veio, abriu o portão, botei o farol alto na cara dele, ele... Assim, eu fui entrando, guardei o carro. Aí, 7 horas da manhã, saí correndo para o lanterneiro. Falei, pelo amor de Deus, lanterna isso, passa por cima aqui. 5 minutos, você é um bom bate-lata, você vai resolver isso. Fui ali no Sossolatas, peguei um farol original, coloquei no carro, levei para o dono do carro, joguei um pouquinho de sujeira, falei, toma aqui, está vendido, peguei o cheque. Aí eu cheguei em casa, aí, mas eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Aí ele, o quê? A primeira é que você quer a boa ou a ruim? Todo mundo quer a ruim primeiro, né? Aí ele, que era ruim? Eu falei, eu bati com o carro vendido. Aí ele, qual é a boa? Eu vendi o carro, tomo cheque.
Foi. Para não irritar o marido, a gente faz qualquer coisa. Então, deixa eu pegar aqui o ponto da emenda, tá ligado? Pegar o ponto da emenda aqui. Tem pessoas que a falta de paz é o ídolo dela. Ela não consegue manter a paz. Outras pessoas, por exemplo, a comida é um ídolo. Sabe, gente que come de maneira desenfreada. Come, parece, de maneira compulsiva. A comida se torna um ídolo. Ele não come para viver, ele vive para comer. Né? Ele perde todos os limites. Tem gente que não come para a glória de Deus. Porque a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tem gente que não come para a glória de Deus, ele come porque o Deus dele é o estômago. Não, gente, você está rindo, mas a Bíblia fala disso. A Bíblia diz que o estômago para muitos é um Deus. Outras pessoas, a família se torna um ídolo. O casamento se torna um ídolo. Os filhos se tornam ídolos. O marido se torna um ídolo. Ele estabelece padrões, coloca em pedestais, em lugares altos, ele cria expectativas enormes. E se algo não funciona de acordo com aquele padrão que ele estabeleceu, sabe, ele idolatra o casamento, ele idolatra os filhos. Se toca entrar no meu filho, sabe, quando às vezes a professora chama para dizer que o filho fez alguma coisa, os papéis se invertem, o filho está certo, a professora que está errada. Se alguém na igreja falar alguma coisa, chamar a mãe para aconselhar, é capaz de ficar contra a igreja, porque os filhos, não, meu filho nunca está errado. Alguns acontecem isso, de colocar a família e ela se torna um ídolo. E isso é perigoso, porque isso pode trazer destruição, porque tudo que se torna ídolo, ele quebra a corrente do relacionamento com Deus. Amém, gente?